Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a médica veterinária a doutora Thaís Acôncia, inclusive é especializada em oncologia e também filha do meu grande amigo Toís, que é fisioterapeuta. Um abraço para o seu pai. Prazer te receber aqui. Obrigada, prazer é meu. Estou muito feliz com o convite. É um prazer poder falar da minha profissão, que eu amo, e falar também da oncologia, que eu acho que é uma coisa nova e que muita gente não conhece, e eu tô aqui para falar sobre isso. Oncologia na veterinária não é um assunto novo, né? Na verdade não é tanto, mas muita gente não tem acesso. Divulgado, né? Pouco divulgado. Thaís, como você é especializada em oncologia, eu gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores qual a importância do oncologista na veterinária. Na verdade, assim como nos humanos, os animais, hoje em dia, eles representam aí uma grande parte das doenças nos animais mais velhos, é o câncer, né? Então essa é uma realidade e com isso pede, né, na profissão que tenha profissionais especializados nessa área para poder aí diagnosticar e também ter um tratamento mais efetivo e direcionado para esses animais. Infelizmente tem no humano e tem nos animais também. Sim, né? Sim. Hoje os animais vivem muito mais do que eles viviam antigamente, né? Então essas doenças crônicas, elas vão aparecer assim, não apenas o câncer, mas doenças cardíacas, renais, né? Que a gente tem aí no ser humano, a gente também tem no animal. Eu acredito que hoje em dia, com a abertura de várias clínicas, né, veterinárias, então eu acho que o pessoal vai acostumando a levar seu cãozinho, seu animal de estimação, enfim, qualquer tipo de animal, para o veterinário, para profissional especializado, cuidar, fazer um diagnóstico precoce, né? Sim. E isso melhora. A tendência da medicina veterinária hoje em dia é essa, né? A gente está afunilando. É importante. Lógico. É importante afunilar, é importante a gente aprofundar mais o conhecimento. Esses animais precisam disso, né? E as famílias ficam muito contentes. Lógico. Doutora, como que funciona o tratamento oncológico nos animais? Na verdade, o tratamento oncológico ele vai desde a cirurgia oncológica, que é diferente de uma cirurgia comum, assim como no humano, né? Então, assim, o profissional nessa área ele vai ter todo o cuidado em margem cirúrgica e tudo mais. Tem a cirurgia, né? Tem a quimioterapia, né? Tem a quimioterapia intravenosa, tem a quimioterapia metronômica, que é aquela medicação oral, quimioterapia feita em casa. Hoje em dia a gente tem no Brasil a radioterapia, né? Ela como no humano mesmo, né, Thaís? Sim. Estreou, né? Ano passado. E temos também aí uma mais nova terapia, que é a eletroquimioterapia, que tá sendo muito importante, assim. E como que funciona essa eletroquimioterapia, Thaís? A eletroquimioterapia, o que ela faz? Ela é utilizada um quimioterápico junto, né? Esse quimioterápico, ele tem baixa ação dentro da célula. Então, o que a eletroquimioterapia vai fazer? É utilizado o quimioterápico, e aí é como se fosse um aparelho com várias agulhas nos nódulos, e eles provocam choques, né? Esses choques, eles fazem uma eletroporação da célula, faz um monte de buraquinho na célula, e aquele quimioterápico age intracelular naquela célula específica, né? Diferente de um tratamento sistêmico venoso, ele é um tratamento mais direcionado. Que bom, né? Então, legal. cada ano que passa, vão surgindo coisas novas, e isso é muito bom, né? Para todos. Doutora, como saber, né? Como se faz o diagnóstico para saber se o animal tem câncer? Na verdade, assim, o diagnóstico, ele tá muito direcionado naquele... Se não é um tumor, igual eu falei, na pele, aquele nódulo na pele que é visível, né? Você tem um animal, ele já atingiu uma idade que aí de 6, começa nos 6 anos até 12 anos, já é legal você levar no veterinário. Você vê que aquele animal tá mais tristinho, é legal porque a doença ela pode chegar silenciosa, então é importante um diagnóstico precoce. Né? Então aí o que o veterinário vai fazer? Vai fazer os exames laboratoriais, os exames complementares, exames de imagem, né? Faz a radiografia torácica, ultrassom. E aí dessa forma você descobre que o animal tem um tumor naquele lugar. E aí o diagnóstico é de várias formas, né? Certo. Tem o citológico, né? Que você vai avaliar as células, e tem o histopatológico,
né? Que é a biópsia, que todo mundo conhece. E aí a gente fecha aí que o animal está com câncer. Então, estes exames então seriam basicamente os exames que fecham o diagnóstico, né? Os métodos de diagnóstico, digamos assim. Sim, assim então como seriam laboratoriais, raio-x. Sim, exame físico. Exame físico, né? O Anamnese, primeiro importante, né? Sim. Né? Tem ressonância, tem tomografia, a gente tem acesso a isso. E aí acaba... Como no humano mesmo, sim, né, Thaís? Sim. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com essa simpática doutora médica veterinária, doutora Thaís. Thaís, o efeito colateral, né, quando o animal recebe a quimioterapia, também é mais ou menos parecido como no humano? Na verdade não. Não. Né? Os animais, eles são muito mais tolerantes aos quimioterápicos do que o humano. Puxa. Então, assim, às vezes eu vou, quando a gente faz o diagnóstico e vai falar sobre quimioterapia, muitas vezes o proprietário, ele fica, na hora que fala quimioterapia, ele assusta. Assusta, né? Lógico. Porque ele tem esse contato, né? Às vezes ele passou por isso, às vezes alguém da família passou. E realmente a quimioterapia no humano é muito, muito forte, assim, e eles acabam passando muito mal. Lógico, a quimioterapia sistêmica, ela vai agir naquelas células que multiplicam rapidamente, como o câncer, e tem outras células que também multiplicam desta forma, que é no trato gastrointestinal, então pode apresentar diarreia e vômito. A medula óssea também, né, prolifera rapidamente, o animal pode ter aí uma queda da imunidade. E no folículo piloso, então tem alguns animais que podem ter queda de pelo. Mas, no geral, isso são efeitos colaterais que podem acontecer. Mas no de uma maneira geral, é bem tolerado, né? É muito tolerante. É impressionante, assim. Eles são demais. Thaís, falando em tumores, em quimioterapia, quais os tumores mais comuns que aparecem nos animais? A gente tem aí, em primeiro lugar, até acho que pela questão da região, né? Que o Brasil fica, né? Primeiro são os tumores de pele, pensando aí na radiação solar, né? Então, é pele... subcutâneo, né? O subcutâneo fica abaixo da pele, né? Tem os tumores mamários na fêmea, tem os tumores hematopoéticos, que é do sangue, a gente pensa em leucemia, linfomas, e os tumores ósseos. Esses são os tumores que mais acometem os animais. Certo. Inclusive, no útero também a gente às vezes ouve falar, né, que a fêmea pode acontecer. Isso pode acontecer, né, Thaís? Pode, no útero, no ovário, né? Mas a gente tem uma incidência maior na mama, né? Na mama, né? Tem. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais pra frente em relação qual a influência disso, dos tumores mamários nessa questão hormonal. Certo. E quais seriam os fatores, Thaís, predisponentes para o câncer nos animais? A gente pensa aí mais ou menos igual no humano, né? Tem as predisposições genéticas, né? Aquilo passado de pai para filho, de mãe para filho. Mas normalmente, na maioria das vezes, os fatores externos são os que contam mais. Então a gente pensa aí num dono que é fumante, por exemplo, né? O tabagismo, ele vai influenciar a exposição solar desse animal. Aquele animal muito branco que adora ficar no sol. Gatinho que tem aquele nariz rosado. Então a gente tem uma predisposição aí muito grande. Então tem que tomar cuidado, né? Não é deixar no sol o tempo todo, né? Principalmente se o animal é branco, daquela pele rosada. Toma muito cuidado, né? Se tem um animal com essas características, evitar, né? Fazer o máximo. Sei que é difícil, né? Tirar o animal do sol. Mas evitar com que aquele horário mais quente do dia não deixar esse animal exposto. Pelo menos proteja, né? Ou proteger com protetor solar. E como é que faz com os pelinhos dos animais? Normalmente essa parte que ele tem, que ele é mais afetada, não tem pelo. Sim. Seria na barriga, no nariz. Então são essas regiões que tem mais acometimento aí. Doutora, você falou agora há pouco a respeito do tumor de mama. Qual a relação da castração e tumor de mama? A gente tem muita crença que a gente enfrenta aí, né, na medicina. Acho que a medicina humana também, né? A gente fala de castração, as pessoas têm um pouco de receio, né? Mas se castrar meu animal antes de cruzar, ele vai ter câncer. Na verdade, assim, a gente tem estudos que já comprovam isso. Quando você castra seu animal antes do primeiro cio, a chance dele ter um tumor de mama é 0,05%.
né? Porque a maioria das vezes o tumor de mama ele está relacionado com hormônio. Então, Certo. quando você tira aquele estímulo hormonal, a chance dele é muito pequena. Então, além de você evitar que o animal tenha um tumor de mama no futuro, evita tumor de ovário, tumor de útero, infecção de útero, que a gente tem uma incidência enorme de animais com piometra, Puxa. né? E assim, é muito bom. Só indico a castração, importantíssima. Ô Thaís, ainda falando em tumor de mama, o macho também pode ter tumor de mama? Pode. O macho, numa escala bem menor, né? Inclusive no humano também tem, né? Numa escala bem menor. Bem menor, né? 1 em 1 milhão, talvez, né? Não, no animal, mais ou menos isso, é 1%. Tá. É uma quantidade baixa, mas pode acontecer também. Que é uma coisa que todo mundo fala, mas no macho, né? Será que tem? Também tem. Eles podem ser acometidos, sim, de uma forma bem menor, mas pode. Ô Thaís, quais as raças que são mais predispostas ao câncer? A gente vai pensar aí nessas boxer, né? É a número 1. Puxa. É uma raça que tem muita incidência. Poodle, pensando em tumores ósseos, essas raças grandes como Rottweiler, Dog alemão, né? A gente tem aí o labrador, hoje agora, né? Tá vindo outras raças. E também pensando em questões genéticas, aqueles animais igual eu comentei, animais brancos, né, pitbull, aqueles animais brancos da pele rosada têm uma predisposição muito grande. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco da oncologia na veterinária. Doutora, qual que é a diferença de um tumor benigno e de um maligno na veterinária? Na verdade, quando a gente fala de tumor benigno, é aquele tumor que é expansivo, não invasivo, normalmente ele não está aderido a nada, tem um comportamento benigno, né? Assim, ele não, na maioria das vezes a cirurgia é curativa, evolução lenta, né? Então tem um crescimento lento. Já o tumor maligno não, normalmente ele está ali invadindo estruturas adjacentes, ele tem uma característica mais do mal, né, que a gente fala assim de ocorrer metástases em outros órgãos. Então né, no animal também ocorre metástase? Sim, ele tem e é por isso que acontece muito na medicina veterinária, né, as coisas estão mudando ainda bem. Mas de olhar aquele tumorzinho teoricamente inofensivo, normalmente aquele tumor de pele pequeno, e falar, não, ele tá ali, não tá aderido a nada, pequeno, ele é benigno. Não é. Né? Já peguei alguns tumores bem pequenos, nodulares, não aderidos, extremamente malignos. Então é importante o dono do animal sempre estar palpando, brincando, e fazendo não um esperar carinho. Exatamente. Exatamente. Vamos ver se cresce. Não vamos ver se não cresce. existe Vamos isso. levar para ver, né, Sim. o que é. Eu costumo falar que o câncer, na verdade, ele pode se parecer com muitas coisas e muitas não, né? Então, às vezes ele tem uma cara ali do bem, mas ele não é. Então, assim, é importante a gente sempre procurar diagnosticar, procurar uma pessoa que vai trabalhar legal em relação a isso, vai ter um bom diagnóstico, um bom prognóstico e direcionar o tratamento adequado. Thaís, agora há pouco você disse, né, a respeito do protetor solar, do câncer de pele. Dá uma dica, né, como usar o protetor bem usado, né, para evitar o câncer de pele nos animais. Sim. Então aí, o protetor solar, a gente tem hoje em dia protetores solares para animal, né? Acredito que acabo encontrando mais pela internet mesmo, aqui no sul de Minas é mais difícil, né, encontrar assim, mas pela internet é possível encontrar. Se não tem acesso, pode usar o protetor solar humano, né? Certo. Então assim, só que o animal é aquilo, né, ele não entende. Então assim, vai passar o protetor solar, segura ele no colo, espera ali uns 10 minutos para ter uma absorção pela pele e tudo bem. Certo, né? dá um agradozinho no animalzinho, Sim. né? Normalmente, e assim, onde passar esse protetor solar? Nessas regiões mais afetadas, onde o animal não tem pelo, né? O pelo, ele protege bem esse animal. Se ele não tem pelo, aquela região do focinho, igual já havia comentado, do abdômen, né? Aquela barriguinha branquinha, peladinha, pode passar toda na barriga dele, sim. Doutora, agora há pouco você disse da eletroquimioterapia. Tem mais alguma novidade no tratamento do câncer nos animais? A eletroquimioterapia está chegando aí, assim, com muita força,
porque é um tipo de tratamento que ele tem poucos efeitos colaterais, né? Ele é um tratamento mais direcionado. Em muitos casos, às vezes, você não precisa nem entrar com a cirurgia, só essa metodologia você já consegue ter uma redução, né? E em alguns casos até ter a cura, né? Então, e a rádio, né? Radioterapia, só que é um tratamento mais caro. Então, assim, não são todas as pessoas que têm acesso a essa terapia. Aliás, tudo que é novidade, tudo que sai, começa com preço um pouco maior, né? E depois vai equilibrando. Mas, ó, vou te falar, o caro, acesso. na verdade, ele depende, né? Tem gente, às vezes, que não tem tanta condição, ela vai vender a casa dela para pagar o tratamento oncológico para o animal dela. E tem gente que tem muito dinheiro e não quer pagar uma vacina para o animal, então é muito relativo. Mas com certeza, né, Thaís? Então, o caro, assim, a minha conduta é sempre direcionar o melhor tratamento. Olha, a gente tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção. Ah, não, essa opção eu não posso, não tem como eu fazer. Então, a gente tem essa. Então, eu falo que a oncologia é uma luz no fim do túnel. Quando todo mundo fala que não tem o que fazer, a gente... Sempre tem uma saída, né, Sempre Thaís? tem uma saída, Ô, Thaís, o câncer, todo câncer no animal, ele pode ocorrer metástase? Agora há pouco você comentou a respeito de metástase e pode também ter recidivas? A metástase, ela tá muito relacionada ali com a evolução daquilo, né? Então, vamos esperar crescer. Um mês ali já é o suficiente para ele ocorrer metástase, tá? Certo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, normalmente, esses são os tumores malignos, né? Mas, mesmo assim, os benignos, eles não vão ocorrer metástase, mas eles são tumores expansivos. Dependendo da localização que ele tiver, ele vai atrapalhar ali o animal, né? Tá. Se for no intestino, algum lugar assim, ele pode atrapalhar ali outras estruturas que vai causar um malefício aí para ele. Doutora, quando operar e quando fazer uma quimioterapia no animal? Aí é onde o oncologista vai atuar, né? Nem Certo. todos os tumores são operáveis, né? Alguns tumores a gente tem que entrar com uma quimiorredução, uma citorredução, né? Onde você faz uma quimioterapia antes da cirurgia, faz a cirurgia, faz a quimioterapia depois. Então, Certo. quando isso, quando aquilo, na verdade, vai depender da característica daquele tumor. Então, assim, por isso que é legal procurar uma pessoa que trabalha nessa área para ela ter esse conhecimento técnico de quando mexer, quando não mexer, como não mexer, né? Então, é mais isso. Então, vai depender aí do tipo de tumor para poder identificar o tratamento mais adequado e seguro, né? Doutora, a ração interfere, pode fazer aparecer um câncer no animal? Isso eu escuto muito, né? Na verdade, não tem nada comprovado em relação à ração. Pelo contrário, né? Outros profissionais podem aí não concordar, né? A minha postura a ração, ela é um alimento balanceado, né? Então, assim, é um alimento onde tem carboidrato, proteína, vitaminas, minerais direcionadas de acordo com aquele animal e aquela faixa etária dele, né? Certo. O que a gente tem aí de alimento, a gente não tem nada comprovado da ração, né? Pelo contrário, o que a gente tem aí pensando em alimentação que pode predispor o animal a ter um câncer é alimentos ricos em gordura, né? Principalmente o tumor de mama. Então, Ou seja, evitar dar alimento em casa que não seja a ração. Né? Assim, por causa da oncologia também, eu acho interessante o animal ele ter acesso a petiscos. Com cautela, né? Qual petisco dá? Eu acho importante. Sim. Porque o paciente oncológico, no fim da vida dele, é aquele paciente que tem caquexia. Então, ele tem muita perda de gordura e proteína. E ele não vai aceitar a ração naquele momento da vida dele. Então, é onde a gente dá o lanche do McDonald's, sabe assim, né? Pra e aí animar a gente um pouquinho, né? e assim, é um animal que ele precisa de um alimento rico nesse momento de gordura e proteína. Então, se ele nunca teve acesso ao petisco, essa fase ele não vai aceitar. E aí fica um pouco mais difícil a gente conseguir recuperar o que ele precisa nesse momento. Então, assim, eu sou um pouco a favor. Eu acho que tudo com cautela é importante. Mas tudo tem limite, tudo né, tem doutora? limite. Mas, assim, a ração, ela é importantíssima. Se puder dar ração, ela tá balanceada. Ela vai atingir aí a exigência nutricional daquela categoria. E é importante. Doutora Thaís, e se o animal for idoso, pode ser feito tratamento oncológico nele? Pode e deve, né? Na verdade, os nossos maiores pacientes oncológicos são os idosos,
né, que Sim. tem aquela senescência da célula, né, aquela envelhecimento da célula, que é onde tem alteração genética e vai causar o câncer, nossa maior faixa etária é o idoso. Então é uma coisa que a gente tem que vencer aí. Muita gente não quer fazer o tratamento porque fala, mas meu animal é velhinho. Mas a qualidade, Como? né, de vida também para o animal. E aí, assim, o que vai direcionar a gente se ele pode ou não? Na verdade, não é a idade. É funcionamento cardíaco, função O estado hepática, geral, função né? renal, né? Se todos esses parâmetros estão bens, não tem por que ele não tratar. Às vezes eu Ok. uso o exemplo, assim, da mãe, do pai, que tá velhinho. Então, assim, a oncologia, ela tá aí para dar qualidade de vida. Às vezes não a cura, mas pensar aí numa qualidade de vida e Sim, aumentar melhorar. a expectativa de vida, que é importante, eles merecem. Exatamente. Doutora, infelizmente chegamos no final do programa e eu gostaria que antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Tá. Gostaria de deixar o meu contato, né? Falar que primeiro foi um prazer vir. Prazer é nosso. Muito obrigada. Eu atendo em Poços de Caldas, né? E na região. Eu tenho meu celular particular que pode falar comigo, que é o 35 99826 4444. E atendo também em Poços de Caldas numa clínica chamada Núcleo Veterinário, 3712-5680. A gente trabalha lá 24 horas, então um plantão aí, qualquer hora do dia, quem mora em Poços de Caldas, qualquer hora do Ou dia região, da né? ou região, qualquer horário do dia, da noite, se é feriado, se é carnaval, a gente tá lá para atender. Tem outros profissionais excelentes que são especializados também. 24 horas não tem desculpa para ninguém não levar o animal, 24 né, horas Thaís? com você. Doutora, foi um prazer te receber aqui no Obrigada. programa. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.